O vídeo em questão faz a apresentação de um relato de experiência do Programa Educação Integral e Pandemia, Desafios para uma Proposta Interdisciplinar. Esse trabalho foi realizado no município de Rio Claro, estado de São Paulo, e traz um pouco da experiência no período afetado pela pandemia da Covid-19. Ele foi desenvolvido pela professora Daniela Cristina Lopes de Abreu, que sou eu, a professora Patrícia Vital Leite Brito e a professora Sabrina de Souza Pereira. Uma das características do PEI, né, que é o Programa Educação Integral, é a distribuição das turmas de forma multisseriada, uma vez que recebemos crianças regularmente matriculadas do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. As propostas, então, para atividades, já que as turmas são heterogêneas, devem ter um caráter lúdico. Bom, para vocês entenderem um pouquinho da organização do PEI, né, é necessário que a gente faça uma contextualização. Primeiro que o município de Rio Claro teve as escolas fechadas no mês de março de 2020 e desde deste ano, né, as atividades continuam na modalidade não presencial. O programa Educação Integral é um programa que acontece no contraturno da escola, então são os alunos que ficam de forma integral, então eles podem participar na mesma escola ou em outras escolas que oferecem esse programa. No caso do nosso relato de experiência, nós estamos falando de um programa que recebe crianças de 14 escolas do município, totalizando 100 alunos, né? No horário inverso ao horário da aula regular. A manutenção do vínculo com essas famílias, nesse período de pandemia, ela se consolidou por meio do contato via telefônico e mensagens pelo WhatsApp. E, além disso, a entrega de atividades não presenciais. Uma das ideias fundamentais do programa é que as atividades acontecessem de forma diferenciada do ensino regular, até porque elas têm uma característica lúdica e não poderiam, de forma alguma, sobrecarregar o aluno com mais atividades, sendo que eles já estavam recebendo as atividades do ensino fundamental. O programa, em relato, possui cinco oficinas: jogos matemáticos, alfabetização e letramento, arte com ênfase em artesanato, educação física recreativa e inglês lúdico, todos com a mesma carga horária, né, semanal, de 4 horas aula. Bom, a questão da ludicidade, ela foi um ponto fundamental para pensar a proposta de atividades. Então, nos espaços de reuniões, professores, equipe gestora, trouxeram a ideia do trabalho de forma interdisciplinar. E trabalhar de forma interdisciplinar, nós sabemos que não é algo fácil e que aconteceria de forma muito rápida. Então, em 2020, foram feitas várias leituras e aprofundamento do tema para que a gente conseguisse iniciar esse trabalho de forma efetiva. A partir da concepção de que a interdisciplinaridade é uma forma de compreender e modificar o mundo, fato da realidade, né, ser múltipla e não única. Bom, do desenvolvimento. Foram organizados, né, diversos encontros, todos realizados de forma virtual, entre os professores. Esses encontros aconteciam periodicamente, né, 2 vezes por semana, para afinar e organizar o que de fato seria enviado para essas crianças. Houve envolvimento de toda a equipe e a definição dos temas que seriam abordados no primeiro semestre desse ano de 2021. Foram elencados 7 temas para ser trabalhados, né? Dentro das temáticas, todas envolvendo o autoconhecimento, fazendo com que a criança percebesse o mundo ao seu redor, né? A primeira delas, né, das temáticas, foi essa forma de conhecer e de reconhecer quem eram seus professores, até porque a gente tinha alunos novos, professores novos que ingressaram no PEI no ano de 2021 e que nunca se viram. Então, a proposta foi feita com um álbum de figurinhas, onde havia a apresentação de toda a equipe e também dos alunos. Cada professor, funcionário, equipe gestora organizou uma charada e, por meio da charada, os alunos teriam que fazer a correspondência pelas fotos que foram enviadas no formato de figurinhas de álbum.
E aí, ao final, a criança respondia também algumas perguntas, fazendo uma charada falando dele, e colocaria uma foto para se apresentar para professores e toda a equipe do programa. A segunda atividade foi a caça ao tesouro. Nessa atividade, desde os aparatos de chapéu, tapa-olho, foi feita a organização da garrafa com mapa e toda a organização de pistas, e cada uma das pistas apresentava quais eram as oficinas que estavam contempladas nesse programa que os alunos estavam matriculados. Para a elaboração da atividade e efetivação, foi necessária a participação da família, porque ela recebeu uma carta onde ela deveria esconder as pistas dentro de casa para que o aluno conseguisse aí desvendar esse mistério. As crianças gostaram muito e foi uma atividade que envolveu toda a equipe. A trilha da água, foi a terceira remessa, né? Uma atividade que falava do uso consciente da água, trazia então uma trilha, como nós conhecemos, um jogo, e vários desafios. Cada um desses desafios foi elaborado por uma das oficinas que nós temos, e as oficinas propunham desafios a partir da temática que ele estudava. Então, na educação física recreativa, atividades com água, a importância da hidratação do corpo, em inglês, falando sobre a questão da água, então todas tiveram essa ênfase. Além disso, né, solicitamos, né, com essa atividade, que os alunos despertassem o olhar para o uso consciente e o desperdício da água. Na quarta remessa, foi a questão dos jogos e brincadeiras tradicionais, por meio de um inicial que era uma obra de arte do Ivan Cruz, né, um artista plástico, onde nós reproduzimos uma de suas telas e enviamos um quebra-cabeça. A partir desse quebra-cabeça, né, na montagem do quebra-cabeça, várias propostas de atividades foram organizadas, porque a tela apresenta, né, muitas brincadeiras tradicionais, algumas até que as crianças não conheciam. E foi enviado também propostas como Cinco Marias e outras brincadeiras para ter esse resgate das brincadeiras tradicionais. A outra remessa elaborada foi com o tema da reciclagem, falando sobre a questão do lixo. Então, foi organizado um panfleto falando da questão de como né, a coleta seletiva ela é fundamental, o quanto é produzido de lixo no Brasil, quanto é reciclado, e a necessidade de conscientização para o uso consciente e pela reutilização algumas materiais, né? E a necessidade da preocupação maior em relação a esse acúmulo de lixo que vem sendo produzido e descartado de forma incorreta. Para isso também foi organizado um jogo, um super trunfo, onde ele trazia as informações do tempo de decomposição, se o material era reciclado ou não, a necessidade, então, né, de ter essa conscientização para o uso consciente de alguns materiais. Além disso, foi enviado as lixeiras, falando das cores, né, da coleta com lixo seletivo, e uma outra atividade onde eles teriam que colocar os objetos corretos dentro das lixeirinhas. Tá? A sexta atividade, ela teve como tema a cidade de Rio Claro, por estar próximo do aniversário da cidade, foi organizado, então, uma atividade onde apresentava a cidade, né, por ser uma cidade do interior do estado de São Paulo, que tem uma tradição com relação à ferrovia. Foi feita uma locomotiva com 5 vagões, e cada vagão sendo uma das oficinas, apresentando pontos importantes da cidade, ora turísticos, ora enfatizando a questão dos esportes, do artesanato, mostrando então e valorizando a cidade. A última atividade desse semestre tratava da questão das Olimpíadas.
algo que as crianças estavam acompanhando em casa e às vezes não tinham sequer noção, né, de como é a organização de uma Olimpíada. Então foi feita uma revista olímpica que trazia informações importantes desde a sua trajetória histórica, a primeira Olimpíada, quais são as modalidades Olimpíadas, de cada quantos anos isso acontece. E para suporte, né, entrega desse material, foi organizada uma mala, né, uma maletinha, para incentivar nessa ideia da viagem para Tóquio. As crianças gostaram muito, se divertiram, tinham desafios também de atividades para competição, organização e entrega de medalha, falando também da ideia dessa participação das Olimpíadas. Caminhando aí para as considerações finais, né? Nós trazemos aí uma citação da Kishimoto, que vai falar dessa necessidade do jogo em todas as etapas da vida, né? Seja da criança, do adulto, que ela está presente, né? Então, que a gente não pode deixar de ter essa atividade dentro das práticas educacionais. E trazemos também uma citação da Ferreira, né, que vai falar um pouquinho sobre a questão da interdisciplinaridade, né? Que se não há intenção consciente, clara e objetiva por parte daqueles que a praticam, né? Não há, então, esse processo de interdisciplinaridade. Então, nós por meio das leituras, do aprofundamento desse tema, observamos que a intencionalidade na hora de organizar as atividades foram fundamentais para que esse trabalho de fato acontecesse. Né? Foi necessário um diálogo constante, um processo de ir e vir na elaboração e na construção para que a gente conseguisse atingir esses objetivos. E o maior legado que nós observamos dentro dessa perspectiva do trabalho numa situação de pandemia, onde as pessoas estavam em isolamento, distanciamento social, foi a questão desse trabalho de forma interdisciplinar. Né? Ele aconteceu de forma efetiva, os professores conseguiram dialogar mais, trocar mais informações para que ele acontecesse de fato. Por último, nós apresentamos algumas referências que nós utilizamos para esse artigo, que é o Bacelar, Ferreira, Kishimoto e a legislação municipal do município de Rio Claro. Espero que tenham gostado. Até a próxima.